eu falei do bilionário do Pablo Marçal porque eu vi, né? Eu achei o tema bom, aqueles debates que eu achei uns tema bom. Aí teve os dois do bilionário, né? Teve aquele do bilionário do Flávio Augusto, que é o cara da WhatsApp, né? Né que ele fundou a rede WhatsApp de escola de inglês. E teve o do Pablo Marçal, né? Foram os dois. E saíram meio que junto, né? Eu não sei se vocês viram isso. E, mano, foi um negócio muito maluco, né, mano? Eu não- Depois eu até falo pra vocês, assim, assiste isso daqui aqui. Depois que terminar essa live, ou se você tá vendo esse corte depois aqui, depois que você assistir isso aqui, dá uma olhadinha nesses de debate. De todos esses vídeos de debate de 1 contra 30, eu acho que desse foi o que mais dá pra tirar alguma lição de vida. Minha opinião pessoal, tá? Mas tem que ver, não precisa ver tudo, mas tem que ver um pouquinho dos dois. Ver um pouquinho do Pablo Marçal e ver um pouquinho do Flávio Augusto. Porque assim, é, a postura eu acho muito louca dos dois. A gente vê como que você não pode generalizar, né, o bilionário. Você vê, cara, o Flávio falando de um jeito calmo, é, tentando trocar uma ideia com a galera e meio que ajudar mesmo, assim, sabe? Tentando e praticamente quase que concordando com a maioria dos caras e tentando fazer a galera entender o lado dele. Tipo, o Flávio foi pra meio que praticamente dar aula e querer ajudar pessoas e entender o lado das pessoas. Ele foi pra. Assistam isso. Mano, e o Pablo foi pro combate, como ele sempre vai, né? O Pablo ele foi pro combate. Ele foi pra gerar corte. Ele até fala isso, né? Ele fala lá, mano, gera corte e tal. Né? Ele. Cara, é muito louco, velho. O Pablo ele muda muito, né? E eu acho que esse cara é meio maluco. Meu, não, completamente, cara. Nunca vi esse cara ao vivo, nunca falei com ele. Mas é muito maluco. Você vê que ele troca, do nada ele muda, aí ele fala, não, o Pablo de verdade não é isso aí, o Pablo de verdade é um cara gente boa. Esse cara que aqui é pra gerar corte, não sei o que, não sei o que lá. Mano, você tá louco, mano. Você tá louco, velho. Ó, o cara falou assim, ó, imagina um André Sante contra 30 Marçal. Cara, eu acho que eu não me dou bem desses debates. Eu não me daria bem debatendo com o Pablo Marçal, cara. Porque ele é bom, né, dessas coisas. Todos esses caras, eles são bons de debate, de retórica, eles têm técnicas de oratória, a porra toda. Esses caras que são meio coach da vida, eles são bons disso. Eu não. Eu provavelmente eu seria pego em algum argumento, eles iam me envolver em alguma ideia, eu ia me embananar, eu ia tentar falar uma coisa e aí eu ia falar errado e ele ia conseguir, né, pegar alguma ideia que eu falei errado e usar essa ideia contra mim, aí ia ficar parecendo que eu estou me contradizendo e na verdade eu não queria falar aquilo e aí ele ia se basear naquilo lá, nessa ideia pra, pra ficar jogando as coisas em cima de mim, assim. Então eu não me sairia bem nesse tipo de conversa, nesse tipo de debate. Nunca estudei debate, nunca estudei discussão, assim. Então acho que eu não sei se eu me sairia bem com nenhum desses caras aí que faz debate. Mas esses bagulho de debate, eu fiz até um vídeo, tá nesse canal aqui, o André Fora do Palco, sobre esses debates. Depois vocês assistem. Só que foi antes de sair esse do Pablo Marçal e do Flávio Augusto. Porque esse, cara, se você analisar de verdade friamente, é o único que dá pra tirar alguma coisa. Mas não pelo conteúdo do debate, mas pra você ver como é o mesmo nicho mesmo de bilionários, pra você ver como as pessoas são diferentes, entendeu? Sabe? Você vai falar assim, cara, olha como as pessoas, olha como eles são diferentes. Será realmente que os dois estão no mesmo pote? Porque aí eu pergunto pra vocês, será que o Pablo Marçal e o Flávio Augusto, será que eles estão no mesmo pote dos bilionários? Eu não consigo enxergar, eu não consigo enxergar esses dois no mesmo pote.
Cara, não consigo, cara. Não consigo. Não consigo. A Resistência que falou, por que você não faz um podcast de entrevista no seu ramo? Cara, porque eu acho que não vai dar audiência. Ninguém quer ficar vendo comediante falar, né? Porque comediante falando é chato, né? É tipo eu falando aqui, sério. Tem um conteúdo, mas não é piada toda hora. E podcast de humor já tem muito. Já tem o Ticaratecast, já tem agora o Magia de Boteco lá do Ceará e tal. Então, eu não sei se daria certo. Eu gosto muito de conversar. Eu teria um podcast. Tipo, Inteligência Limitada, né? O Vilela era comediante stand-up antes do Inteligência. Não sei nem se vocês sabiam. O Vilela era comediante, né? Eu teria fácil um podcast desse, mas eu acho que tá fora do timing. Mais um pra trocar ideia e tal, mas, pô, eu ficaria muito tempo trocando ideia com a galera ali. Com esses caras pra aprender mesmo, pra bater uma ideia. Porra, eu ficaria muito feliz, assim. Eu, 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 eu gostaria de bater um papo aleatório com qualquer profissão, né? Até perguntaram aqui, ó, o Dedé falou, mas o stand-up não lhe ajudaria nesse caso por você teria respostas rápidas, talvez? Então, aí voltando ao debate, eu teria respostas rápidas, mas para gerar o riso, né? Porque a comédia, ela precisa ter coerência até certo ponto. Ela só precisa ter coerência para te enganar o suficiente para você dar risada. Mas depois ela não precisa ter coerência. Ela não pode ser 100% incoerente, senão você não é iludido o suficiente até você chegar no punchline, que é a piada final. Mas depois que você tá no punchline, você não precisa ter argumento nem coerência nenhuma. E quando você tá debatendo e argumentando, você precisa ter. Senão não faz sentido, né? Então, então não viraria eu ficar respondendo com a retórica do stand-up num debate sério, por exemplo, nesses daí. Mas eu iria debater com uma galera aí sobre. Eu debateria um comediante contra 30 canceladores, eu debateria. Só pra ficar fazendo piada zoando os caras. Mas eu ia estar fudido, né? Os caras iam me matar, né, mano? Os cara iam me matar. Eu sairia lá morto, fazendo piada com os caras. E com 300 processos nas costas também, né? Aí eu ia estar lascado. Eu ia sair com. Aí eu tava realmente todo lascado. Aí é melhor deixar quieto, né? Deixar deixar quieto. Ah, Aquaman, né? Puto, o Aquaman tá de novo na live. Meu Deus, chegou o Aquaman da Jachupi. Puta que pariu.